Olá, meus queridos irmãos, amigos, liderança, pastores. Quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, pastor Cláudio Martins, da Aliança Cristã Internacional. Falando aqui da cidade de Manassas, estado de Virgínia, como eu digo sempre, a 35 minutos mais ou menos de Washington, D.C. E nesta oportunidade, aqui minha convidada, a nossa querida doutora e cantora Esther Matos, né? Eu, em contato com a senhora dela, pastora Keila, nós acabamos agendando para hoje, não é? Fazermos essa live. Tá? Eu quero já, de imediato, dar as boas-vindas e cumprimentar, saudando ela com a graça e paz do nosso Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Cláudia, paz do Senhor a todos os ouvintes. É um prazer, é uma honra poder estar aqui nessa live com o senhor. Viu? Eu falo aqui de Miracema, interior do Rio de Janeiro. Miracema. Isso. Muito bem. Nós convidamos ela na correria, nós também. Não deu ainda para fazer um ensaio, né? Mas Deus dirige todas as lives, tem saído muito boa, e essa não será diferente. Então, nós vamos fazer, vamos dizer assim, em duas etapas. Na primeira, tá, para se tornar conhecido e familiarizado tanto para mim como para a Aliança, tá? Então, eu vou ter aqui um bate-papo com ela, um bate-volta, tá? No sentido de como ela se converteu, no sentido de, né, como ela começou a cantar, né? Se já era bebê e já estava cantando, né? Enfim, vamos conversar um pouco nesse momento que nos resta agora aqui da nossa live. Minha querida irmã Esther, né? O seu Sim, nome já é muito familiar, bíblico, né? é Rainha. verdade. Rainha. Eu gostaria que você, por favor, tivesse a vontade, dissesse um pouco da Esther por Esther, né? Nasceu no lar evangélico, tá? Nasceu no Rio. Diga um pouco, aí eu vou dando a sequência das perguntas. Sim, eu nasci aqui mesmo em Miracema, no interior do estado, sou fluminense, né? Não carioca, sou fluminense. Nasci em lar evangélico, graças a Deus. Sou neta de pastores, filha de pastores. Me converti, né? Porque filho de crente já não nasce crente. Me converti aos 6 anos de idade. Aceitei Jesus num culto infantil, com 6 anos de idade. E comecei a cantar aos 3. Aos 3 anos de idade, eu já comecei a cantar, louvar o Senhor Jesus na igreja. Com os 3 anos, já estava Isso, exercendo o dom que Deus lhe deu. 3 anos. Muito bem. E aí não parou mais. Não, Você tem quantos? Antes era LP, depois CD, né? ainda Gravado. eu gravo covers ainda pela Toda a Music. Ainda não tenho autoral meu, Mas mas já você, tenho programado. mas você é compositora também? Não, esse dom o Senhor não me deu ainda não. Ah, você grava hinos, né? Porque a Aline Barros, que é daí, Sim, ela tem vários hinos, né? Que é daqui, passado por português, sim, não é? Isso você não fez? ainda não, pastor. Ainda não. Muito bem. Ainda não. Ótimo. E são hinos maravilhosos, né? Hinos muito bonitos, que nós sempre Sim. cantamos aqui, não é? A minha filha, ela frequenta McLean Bible Church, né? Uhum. E minha esposa sempre vai lá. Eventualmente eu também vou. Uma igreja muito avivada, né? Muito grande essa igreja. No próprio local que ela está, a sede, vamos por assim dizer, chama McLean. Por isso que é McLean Bible Church. É um bairro nobre, né? Bem do lado de Washington, mais perto que eu. E é uma igreja aonde, na outra gestão passado de Donald Trump, ele era presidente, agora é de novo eleito, né? E ele foi num culto, né? Chegou paisando, não era combinado, chegou paisando, deixou todo mundo apreensivo, né? Aí ele já sobe lá no púlpito, o pastor vai receber ele, aí ele diz: Eu venho aqui para vocês orarem por mim. Amém. Foi lindo, foi lindo, foi lindo. Ele foi lá unicamente pedindo oração.
Por isso que essa nação vai, não é? Compromisso com Deus, compromisso com a palavra, não é? É verdade. E quando você nasceu, a sua mãe, a pastora Keila, ela já era pastora? Não, ainda não. Foi depois que ela se tornou pastora. Na verdade, a minha mãe, ela gerava, mas ela não conseguia desenvolver, né? Que as crianças não desenvolviam. Aí, você quer contar? Ela tá aqui, posso convidar ela? Ela foi em uma festividade de jovens e um pastor, o pastor Gilmar Santos, profetizou que ela teria uma criança que as nações conheceriam a voz dessa criança e que era a responsabilidade dela educar essa criança. E assim aconteceu. Minha mãe tentou diversas vezes engravidar e não conseguia, né? Aí aconteceu de engravidar, eu nasci e depois também nunca mais. Não tenho irmãos, filho único mesmo. Ah, você é filha única? Sou filha única. Ah, por isso que ela tem esse carinho por você muito especial, né? Imagino eu, né? Filha única é como nós, temos uma única neta, a Sheila, tá? Ah, Imagina como é dodói dos avós, né? eu imagino. É coisa linda isso aí. Mas que bom, então sua mãe já era obreira, mas não ordenada, né? Isso. Mas já trabalhava no reino, né? Sim, dirigente de círculo de oração, de jovens, todo esse trabalho. Muito bem, que maravilha. Tá, você está na Aliança Cristã Internacional, pastor Cláudio Martins, entrevistando hoje Esther Matos, não é? E nesta oportunidade, indicada pela pastora Keila, não é? Sua filha do coração. Quando a mãe falou de você, né, eu não via ela quando conversou, porque foi pelo celular. Mas eu imagino que ela estava conversando com os lábios sorrindo, né? Essa alegria, felicidade que ela tem por você, né? Se ela puder também encostar aí o pescoço, né? Cumprimentar aqui, nós vamos deixar gravado a pastora Keila numa outra oportunidade. Eu vou fazer uma live com ela também. Ah, ela aí, olha. Pastora Keila, Paz do Senhor, pastor. paz do Senhor. Falando da sua filha querida. É muito bom, né, pastora? É uma benção ter filhos. É uma bênção de Deus. É uma promessa ela, porque ela está dizendo que a irmã não engravidava, mas era uma promessa de Deus, não é? Sim, eu tinha na realidade eu tinha 1 ano e 7 meses, mais ou menos, de casada. Como ela disse, né, o avô dela era o pastor, já dorme no Senhor, foi o pastor José Dias, que era na época, então, aqui do campo daqui de Miracema, da SEADA. E o que acontecia? Eu nem sabia, eu já tinha perdido já 2 gravidez com 1 ano e 7 meses de casada, e eu fui num congresso do jovens em Alcântara, no Rio de Janeiro, em Niterói. E chegando lá, fui com uma caravana com o pessoal daqui da região, de mais 5 ou 6 cidades aqui, não vou citar os nomes porque vão demorar muito tempo. E antes, o culto estava uma benção, foi o sábado, domingo, foi o primeiro dia do sábado. E quando chegou na hora do mensageiro, da mensagem final, que era o pastor Gilmar Santos, acho que isso foi em 93, não me falha a memória, 1993. De Goiânia, né? Não, ele é. Ele é de Ele é de Goiânia. Goiânia. Mas ele veio ministrar no Rio, em Alcântara, em Niterói. E aí, quando ele pegou, no caso, o microfone para poder trazer a mensagem final do trabalho, ele falou: eu tenho que entregar uma mensagem de Deus para 2 pessoas aqui nessa noite. E eu me recordo como se fosse hoje, que ele falou assim: uma é para uma irmã que está de saia preta, um blazer branco, e o púlpito da igreja em Alcântara, para quem conhece ou pode pesquisar na internet, não tem como ver quem chega pela parte de trás para subir a galeria, que fica justamente ficava em cima do púlpito. Não sei se atualmente ainda fica. Fica atrás. Fica atrás do púlpito, né? Então, quando ele chegou, ele falou assim: eu quero entregar 2 mensagens do Senhor para 2 pessoas. Aí ele falou: uma irmã morena me descreveu todinha, com cabelo abaixo da cintura e altura mediana, 1,50 m e pouco, me descreveu todinha. Saia preta, blusa branca, e eu tenho. E aí ele falou: veio numa caravana que veio de Bom Jesus, mas não é de Bom Jesus, estava bom, justamente, eu não sou de Miracema, morava em Miracema, moro em Miracema na época. E ele então falou que Deus mandava falar com essa irmã. Aí ele foi até a frente do púlpito,
para poder visualizar a galeria, e ali ele falou, é você aí, irmão. Aí falou assim, você tem um ano, e falou direitinho, tem 1 ano e 7 meses de casada, já perdeu 2 gravidezes, e Deus manda te falar que o fruto do seu ventre será conhecido entre as nações, virá para a louvor e para a glória do nome dele e pertence a ele. Deus manda te falar que a responsabilidade de educar essa criança será sua. E até então eu não entendia o porquê, porque o pai da minha filha é evangélico, era cristão, é filho de pastor, e eu casei, né, filho de um pastor, tudo dentro como manda o figurino, digamos assim, e eu não entendi o porquê. Mas o mais interessante foi que ele também estava no congresso, mas antes do pastor Gilmar Santos pegar o microfone e falar para mim, ele pegou e teve uma dor de cabeça muito forte, o pai da minha filha, e saiu, foi lá para fora, para o alojamento, para tomar o remédio da dor de cabeça passar. Ele foi a única pessoa que foi no ônibus da excursão daqui para Alcântara, em Niterói, e que não ouviu a profecia, a mensagem de Deus. E a outra mensagem, Deus mandou entregar para o cantor J. Neto, que não veio o caso eu citar, porque é a vida de uma outra pessoa. Pastor J. Neto? Cantor J. Neto. O cantor, que está em Portugal agora, né? Isso. Foi as 2 pessoas para quem o pastor Gilmar Santos entregou a mensagem de Deus, uma profecia no caso, não foi uma profecia, foi uma mensagem falada mesmo, antes dele ministrar a mensagem final no congresso de Alcântara, em Niterói. Isso já vai mais de 32 anos, mais ou menos. Olha aí. Pensando bem, né? Esse e Água Viva, daquela época ele cantava muito Água Viva. A presença de Jesus na minha vida. É esse hino. Minha esposa ouve sempre esse hino. A gente sai do carro. Bonito. Obrigado, pastora, da sua declaração aqui. Eu agradeço, porque uma das coisas que me chama muito a atenção no ministério de Jesus são os testemunhos. Para mim, eu assim dou uma importância relevante, tá? O testemunho. Eu destaco aquele gadareno, quando o Senhor ia passar para o caminho dele, os discípulos recomendaram que não fosse, porque encontrar com esse, né, que dormia em cemitério, não tinha como a polícia deter ele. Então era muito perigoso na sociedade na época. Tá? Então eles pediram que desviasse o caminho, né? Jesus disse, não, é por lá que eu tenho que passar. E Jesus sabia de tudo, não é? E chegou até nele. Quando chegou nele, ele vem de encontro ao Senhor, a palavra diz, imaginando, correndo, né? Se curva diante do Senhor e diz que tenho eu contigo, né? E só que tinha, assim, algo que era expulso todos os demônios. Jesus perguntou o nome, era, né, legiões, quer dizer, imagina quanto esse homem estava perturbado, né? E quando fez a cura, a Bíblia diz que conversou com ele, e quando levantou para seguir o caminho, ele olha para trás, quem vem atrás dele? O gadareno. Aí Jesus, para onde é que você vai? Não tinha mais lugar para ele ir, a não ser seguir a Cristo, né? Agora entra a parte do testemunho, que eu sempre falo e destaco, né? Jesus olha para ele e disse, não, você não vai seguir eu agora, não. Você vai contar tudo que eu fiz para você por toda essa cidade. E ele ganhou uma cidade para Cristo, né? Então, testemunho é muito forte, como a irmã está dando agora o seu testemunho. Né? Eu não engravidava, mas Jesus me deu a filha, e a prova está aí na nossa frente, a doutora Esther, não é? Amém. Olha, que Deus seja louvado na sua vida, pastora. Amém, amém. Deus abençoe. Amém. Obrigado, viu? Agora eu vou lhe perguntar, Esther. Doutora Esther, por quê? Por quê? Eu sou bacharel em Direito. Advogada? Ainda não. Ah, tá. Falta a segunda fase da OAB. Ah, para tirar aquela credencial da OAB, naquela prova. Isso. É uma prova, né? Isso. Muito bem. Você está atuando no direito? Eu trabalho no TRE. Eu estou cedida, estou requisitada. Sou servidora municipal aqui em Miracema. Fui requisitada para o TRE para ajudar nas eleições. Estou no eleitoral. Estou, sim, atuando no direito, mas no cartório eleitoral. Oh, que bom, que maravilha. Fica por dentro dos, né, dos bastidores.
Sim. Só que aí no Brasil, né, vê e não pode falar, né? Não pode falar. Muito bem. E, bom, a tua chamada, então, foi com 3 anos de idade, né, que você viu que você tinha essa chamada, mas quando você gravou o primeiro, é CD ou LP? Foi CD. Foi até aqui em Miracema mesmo, eu tinha uns 10 anos de idade. 10 anos? Uhum. Ah, gravou para o infantil? Infantil. Muito bem. Eu não sou bom de internet, Esther, mas, eu não sou bom de internet, mas eu gostaria até de aprender, de quando a gente está falando, colocar ao mesmo tempo, tá, uma pitadinha, vamos dizer assim, tá, de um hino, tá. Eu Sim. ainda não domino, eu sei que um dia Deus vai me dar essa bênção, essa graça para isso. Mas eu gostaria, por exemplo, se eu soubesse, tá, não sei se você sabe dominar bem a internet, tá, de colocar aí um pouquinho, uma flash desse de primeiro LP seu. Você consegue isso? Do primeiro eu acho que eu não vou ter aqui. Não tem aí. Do Eu que não. você tem no G na agulha aí? Aqui eu tenho desses últimos. Tá, dá para Mas pôr um pouquinho? eu não sei, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na live. Talvez eu consiga colocar na TV e virar a câmera, mas. Eu também não, eu sei que tem esse recurso, há esse recurso, Deixa eu ver. mas eu sou um pouco analfabeto na internet. Eu sei que há esse Eu recurso. tô começando agora, então. Muito bem. Você já foi convidada para ministrar o louvor fora do teu estado ou sempre aí dentro do teu estado? Aqui no meu estado. É, De Minas, ainda não né? saiu para Nasci fora. aqui pertinho. Ainda não saiu para fora. Não, Ainda, né? ainda não. Ainda não. Mas Deus está dirigindo, né? Vai chegar esse tempo. Amém. Amém. Muito bem. Se eu consigo colocar aqui. Vamos ver, a irmã Esther está tentando me ajudar, né? Trazer uma pequena. Se ela tiver ok, ela me avisa. Aí para de falar e ela entra aí para eu e vocês ouvirem o louvor que Deus está lhe dando, né? Na ministração das igrejas. Quem sabe, né, irmãos, companheiro que ouvir, possa interessar aí do seu ministério e venha convidá-la, né, para ministrar. Ela e a mãe dela, que a mãe prega, ela canta e eu vou atrás de oferta. Eu consigo colocar na TV aqui, mas aí eu tenho que filmar. Agora, direto não dá não, né? Direto eu não consigo. Não consegue, não tem problema. Pode sair o som sem você pôr Pode. a imagem, só para escutar um pouco. Deixa eu ver. Mas acho que eu consigo. Morto, morte, ladro, Jesus te adorarei, pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar minha voz e te louvar, por sentir sua presença, pela total certeza da tua existência. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei, por me inspirar na letra da canção, cantar agora e sentir tua unção. Te adorarei, Senhor, mais uma vez
chamado pra adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou um adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Sai meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegarei no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Sai meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegarei no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegarei no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegarei no céu, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar amor e sentir emoção, te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Sai meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegarei no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Sai meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegarei no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegarei no céu, te adorarei. Te adorarei, quando chegarei no céu, te adorarei. Te adorarei, quando chegarei no céu, te adorarei. Te adorarei, quando chegarei no céu, te adorarei. Amém. Amém. É adoração, né? Que lindo. Tinha uma cantora lá de São Paulo que cantava esse hino, né? Sim, Fabiana Anastácio, saudosa Fabiana Anastácio. Fabiana Anastácio. E a minha esposa, toda vez que cantava, cantava junto com ela. Se ela estiver me ouvindo agora, deixa eu até dar uma olhada aqui, com certeza ela cantou esse hino. É o preferido dela. Deixa eu ver. Só um minutinho. Deixa eu olhar aqui. Aí, ela está dizendo que está assistindo. Abraço para a cantora Esther, a a Zilda Tavares, também ouvindo. Deus seja louvado através da voz de suas vidas. S1, né? Sum, não sei quem é, mas deve ser pessoa do seu contato. Alguns aí ouvindo, tá vendo, Nicinho? O hino que você gosta sendo ministrado aí na voz desta prometida de Deus, né? Esther Matos. Matos, mas não tem nada a ver com Matos Nascimento, né? Com Matos? Tem um parentesco de longe, sim. Há um parentesco. Uhum. Tá vendo? Cantor Matos Nascimento. Muito bem. Eu queria aproveitar, dando sequência nessa nossa live. Você está na Aliança Cristã Internacional, tá? Aqui, pastor Cláudio Martins, né, entrevistando hoje
fazendo essa live com a Esther Matos e participação da pastora Keila, né? Falando aqui de Manassas, Virgínia, né? Aqui bem perto de Washington, D.C. Já estamos aqui há mais de 20 anos, cidadão americano, porém coração verde e amarelo. Fazemos esse trabalho com a comunidade brasileira, onde Deus tem nos abençoado poderosamente. Querida, participa para nós o momento que Deus lhe usou na canção que marcou a tua vida. Quando fala de adoração, né? Isso mexe muito comigo. João 4, 23 e 24 diz que Deus procura, né? Os adoradores verdadeiros adoradores, né? Que adorem em espírito e em verdade. Essa canção fala muito comigo porque é de adorar mesmo, não só com os lábios, mas com a vida, no nosso proceder de vida, como o pastor disse, com o nosso testemunho de vida, no nosso dia a dia, no trabalho, na rua, com os amigos. Esse hino é um hino que realmente mexe muito comigo, que edifica a minha vida. E quando fala do céu também, né? A nossa maior esperança, né, de chegarmos no céu, vermos Jesus, o rosto de Cristo, isso mexe mais ainda comigo. Adorar, e não de adorar só aqui, de continuar adorando ao Rei dos Reis eternamente. Mexe mesmo, você disse, não é? Quando chegar lá, ver o rosto de Cristo. Existia um pregador, saudoso, né? Ele já não está mais entre nós, mas é o pastor, talvez a sua mãe conheceu, João de Oliveira, né? Saudoso pastor João de Oliveira. Quando ele ministrava, ele falava sobre essa particularidade, porque ele foi arrebatado. Tá? Ele foi arrebatado. Isso nos anos 70, por aí. E ele dizia assim, irmãos, quando eu cheguei no céu, eu pude ver os apóstolos, né? Deus me mostrando. Mas quando chegou a ter a oportunidade, que foi muito rápida para ele, de ver Cristo, tá? Ele disse que ele não queria mais nada, nem conhecer o céu, de contemplar o rosto de Cristo. Ainda ele fez uma comparação para entendermos, ele diz assim, vou trazer um número matemático só para os irmãos entenderem. Se nós fôssemos vivermos no céu, né, 1 milhão de anos, comparação para ter números, tá? 80% disso eu queria ficar vendo o rosto de Cristo. Tão maravilhoso que é, tão glorioso que é ver o rosto de Cristo, né? E esse hino, que eu acho que até você deve ter gravado, do rosto de Cristo, né? Ainda não, mas pretendo gravar. Ainda. Eu quero mostrar aqui um livro de um amigo, tá? Tá aqui, olha, dá para ver? Dá sim, o silêncio do... Embaixo tá cortando. Tá cortando? O silêncio dos enviados. Sidney de Paula Dias. Exatamente. Esse é um companheiro amigo que eu tenho, tá? Tem uma história linda dele. É um missionário que está em Amsterdã, fazendo um trabalho ali pela fé, junto com jovens. É um assembleiano, mas com uma experiência cultural muito forte, né? Porque nós temos essa cultura nossa brasileira, né? Sim. Quando você sai para o outro país, uma das coisas que é difícil, tá, na obra de Deus é a transculturação. Porque a tendência, né, sempre querer o arroz e feijão, né? Isso é natural, tá? Ou, né, ouvir o hino pela orquestra, aquele hábito nosso de um assembleiano. Tá? E quando você muda para outro país, isso aí não tem nada disso. Então, é um ajuste, um momento de preço, né? E ele está lá já há um tempo, né? Primeiro ele esteve lá na Espanha, como missionário, e agora ele está há algum tempo já em Amsterdã. Está querendo eu e a Nicinha lá para o ano que vem, vamos ver se Deus preparar, não é? O nosso problema é só avião, né? Mas Deus sabe, Deus prepara nós para isso. E ele escreveu esse livro, já está lançando um outro livro, tá? Um jovem que está ganhando para Cristo almas ali. Eu estou pondo junto com ele,
tentando fazer uma ponte com aquele cantor Brother Simeão. Você já ouviu falar? Não, não. Se você for depois no YouTube, tá? Você procura aí Brother Simeão, tá? Sim. E o hino Gênesis, que é o hino Sim. dele. Você me pergunta, né? É muito bonito. Eu não lembro toda a letra, mas você vai lá e vai achar e vai ver. Eu estou vendo porque ele é um exíguo pregador do evangelho, tá? Missionário, e ele tem por natureza isso. Tá? No tempo do mundo, ele teve 3 overdoses, Sim. tá? E as 3 overdoses, pela medicina, era para ele ter partido. Na primeira não foi, pediram, recomendaram para não usar mais isso, né? Uhum. O inimigo é quem estava dominando ele, usou a segunda vez, teve outra overdose. Na terceira, os médicos falaram, agora ele não passa. E ele não morreu. E ele diz assim, ele conta esse testemunho. Falou, já que ele não me matou, agora ele me paga. Se ele trabalha, ele pega a Amém. Bíblia dele na boca e o violão, ele vai no meio da rua, da praça, pregar o evangelho, coisa linda. Que bênção. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Brother Simeão. Mas, Esther Medeiros, Matos, diga um pouco mais sobre o seu desejo em louvar mais a Deus, se vai fazer novo, não sei se agora o que chama, se é CD, como é que é? Ah, agora single. Single. É. Como que é isso? São lançados louvores até fazer. É como se fosse um EP, né? Não tem mais CD. Tudo nesse universo digital. Então é tudo virtual? Isso. Mas isso usa gravadora normal? Gravadora, produtora, tudo. Mas tudo no universo de plataforma digital. Quer dizer, vê se eu estou entendendo. Essa Instagram, parte é para Spotify. vocês. Eu não entendo bem, mas tentando aqui entender, é na parte virtual. Mas então aí depende de seguidores, é isso? Isso. E você tem o seu canal? Tem o meu canal, é Esther Matos Oficial. Não, vai devagar. Se alguém quiser anotar, vai bem devagar. Esther Matos Oficial, no YouTube. Tudo junto? Isso, tudo junto. Então tá aí para vocês, olha. Se vocês quiserem ver mais o material dela, o trabalho, é Esther Matos Oficial. Você Isso. está onde? No Instagram? Tô no Instagram, mas, pastor, por incrível que pareça, meu Instagram foi hackeado hoje. Hoje, na hora que eu tava gravando a chamada pra live aqui, isso, meu Instagram foi hackeado, eu tô tentando recuperar. Se Deus quiser, vou recuperar. Mas você está no Face também? Tô no Facebook, Esther Matos Oficial também. Então, é tudo Esther Matos Oficial. Isso, Tá? Te acha também no YouTube, né? isso. YouTube, Instagram e Facebook. E Facebook, tá? Me permita perguntar também, não falamos nada até agora, você só citou, né, que você vem de uma família de obreiros, né? Sim. Do vô, da mãe e do pai. Meu pai já foi evangelista. Já foi? Isso. Não é mais. Não. Entendi. Mas é crente. Ah, estamos orando. Entendi. Tá ok. Muito bem. Deus é quem faz a obra, né? Sim, sim. Deus é quem faz a obra. E Deus sabe trabalhar. É. Tudo em nós, Deus sabe trabalhar. Muito bem. Eu costumo dizer, com uma palavra até de conselho, para as pessoas que têm vontade, né? Bom, você ainda está no seu estado, né? Você ainda não caminhou pelos estados do Brasil, né? Ainda não. Ainda não. Mas tem desejo de fazer o trabalho em outros estados, Sim. não é isso? Com a graça de Deus. Então, aproveite, faz a sua divulgação. Minha divulgação. Diga lá, olá, meus irmãos, estão me ouvindo? Aqui é Esther Matos, pastor Cláudio Martins. Caso você desejar. Entre em contato. O contato é 021 9981 10 60 35. Repete.
021, o DDD aqui do Rio, 9981 10 60 35. Muito bem. Você, meu querido companheiro, desejar aí levar a Esther para louvar nos seus trabalhos, né, circo de oração, festividade da igreja, enfim, né, algumas festividades vocês desejarem, tá? Esther é uma cantora prometida por Deus, segundo o testemunho dela e de sua mãe, né, que não ficava grávida, e Deus a deu através de uma profecia do pastor Gilmar Santos, né, e hoje está aí para a glória de Deus, ministrando louvor, né? Hoje no Rio, mas ela está sensível fazer o trabalho onde Deus enviar, não é? Seja qualquer estado do Brasil, né, ela possa vir, claro, ajustando os compromissos, que ela trabalha secularmente, tá? Então isso tem que ser ajustado, né? O dia, a hora, como é que vai fazer, mas é detalhes. Ela passou o celular antes do final, que nós já estamos caminhando para o final, tá? Vai passar novamente o celular dela em contato, Esther Matos Oficial. Acertei? Isso, acertou, pastor. Gravei. Muito bem. Nós vamos fazer isso, tá? Recomendar a vocês. A Aliança recomenda a vocês que agende a Esther para louvar na sua igreja, né? Eu ouvindo ela agora, tá? Eu tenho certo de que ela e a senhora mãe dela, o que mais quer é que o nome do Senhor seja exaltado, para a glória e reino dele, e que no louvor, né, haja conversão, cura e arrependimento. Em nome de Jesus. É o que ela mais deseja, e nós assim também entendemos, né? Vimos aí, talvez não uma qualidade de quem conhece internet, que não é o nosso caso, mas deu para ela tocar, e eu pedi, ela atendendo o meu pedido, uma canção dela, né? E é muito impactante ouvir, né? Adoração. E ela escolheu o melhor, adorador. É isso que nós devemos ser, né? As demais coisas nos serão acrescentadas. Nós temos que adorar, servir a Deus, não se envolvendo nas questões humanas, né? Por isso Jesus disse: buscai primeiro o dólar, não é isso? Não. Gostei. Não, Céu. gostei da sua. Você está bem ligada. Não é mesmo, nem o dólar nem o real, irmão. Buscai primeiro o reino do céu, não o teu reino nem o meu, mas do céu, né? E a sua justiça. A justiça de Deus, quem nos justificou é Cristo. É Ele que devemos buscar. Depois tem a vírgula, não termina aí. E as demais, ou seja, o Senhor sabe que eu preciso de uma casa, de um trabalho, de um carro, Ele sabe. Então, para Ele, isso é demais. Coisa vos serão acrescentada. Por que acrescentada? Porque cada coisa tem o seu tempo para Deus nos dando, para Deus nos confiando a sua bênção. A bênção do Senhor, Esther, ela enriquece e não acrescenta dores. Amém? Às vezes a gente consegue até bênção, como tem um testemunho aí de pessoas, e usando o nome de Deus, só que mais na frente vai preso, não era injusto aquele dinheiro. A de Deus, não. Ela enriquece, né? Você exalta o nome dele, né? Se te leva para outro estado, você viu, foi a mão de Deus. Amém? E quem sabe um dia louvar aqui nos Estados Unidos, não é? Seria uma honra. Mas a Bíblia fala assim, que Deus atende o desejo dos nossos corações. Tá? Então ponha no teu coração e comece a orar a Deus. Amém. Porque se ele te visitar e encontrar esse desejo no coração, ele vai preparar o tempo, né? Nós devemos nunca trabalhar no Cronos, mas sim no Kairos de Deus. É o tempo dele, tá? Aí você vai testemunhar aqui. Não estava nem pensando. Eu queria, irmão, mas não estava nem pensando. E Deus vai abrir essa porta assim, assim, e vai testemunhar a grandeza de Deus. Amém? Você cantando e a pastora pregando. Né? Amém. Deus abençoe. Olha, estamos chegando agora no final da nossa live, tá? Eu vou deixar agora a Esther Matos fazer as considerações, agradecimento, tá? E eu volto em seguida.
Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui, né, na Aliança Cristã Internacional, com o pastor Cláudio, com todos os irmãos que nos ouvem, todos os líderes. A minha mãe também, né? Minha mãe é uma intercessora. Eu queria retificar aqui o contato, eu coloquei um a mais, na verdade é 021 998 10 60 35. 021 998 10 60 35. Está retificado. Tá bom? Muito obrigada, pastor, de todo o coração. Louvado seja o nome do Senhor por essa oportunidade. Eu estou muito feliz mesmo. Vocês estão ouvindo aí a cantora e doutora Esther Matos, mas eu vou pedir que a sua mãe também despeça. Põe a cabecinha dela aí, né? Vem cá, mãe. Ela também possa despedir dessa live, porque a participação dela foi muito importante. Sim. Muito importante. Pastora, a senhora também ainda vai fazer comigo uma live. Amém? Amém. Estou ali nos bastidores. Está aí dando assistência à filha. Obrigado, pastora, por indicar sua filha e por poder ter essa participação da senhora, contando esse grande milagre. Quem é mãe sabe o que a senhora testemunhou aqui. Sabe muito bem, não é? Isso é verdade. E Deus foi exaltado aqui. Pois não, pastora? Quando Deus promete, Deus cumpre. Quando o homem, às vezes, o ser humano faz uma promessa, muitas vezes podem falhar, porque nós somos humanos. Mas quando a promessa vem de Deus, ela se cumpre. E como o senhor acabou de falar agora há pouco, no tempo de Deus, não no Cronos, mas no tempo de Deus vai se cumprir. Amém, amém. Obrigado, pastora, obrigado. Eu que agradeço. Esther Matos, né? E sabe, Deus em tudo é louvado na nossa vida, em tudo. A Bíblia diz que em tudo dai graça, mas é tudo mesmo, tá? Não é só nas coisas boas, não, né? Tribulações também, nós louvamos. Poliana Pedrosa, você conhece? Conheço, a paz do Senhor, Poliana, do nosso ministério, lá da DMEC. Um beijo. Olha aí, Poliana, a Esther está fazendo um compromisso com a pastora Keila de fazermos outra live. Cobra delas, viu? Está esperando. Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, tá? Em nome da minha esposa também, que está acompanhando nessa live, a Nicinha, o meu filho William, sempre atento, sempre me ajudando nos bastidores. E quero agradecer a todos vocês. Me ajude divulgando a Aliança Cristã Internacional para que nossa família se aumente, a família Aliança, ok? E permitindo Deus, em breve estaremos retornando aqui com uma nova live, tá? Como eu termino sempre, vou fazer desse momento de novo a frase que eu uso todas as vezes, dizendo assim a vocês, já agradecendo novamente e dizendo aqui, se Deus é por nós, Quem será contra nós? quem será contra nós? Que Deus abençoe, o nome de Jesus foi glorificado. A paz do Senhor. Paz.